Boa noite a todos bem-vindos a mais uma quinta-feira com seu caboclo, seu pena dourada. Convido a todos então para curtir o canal, para compartilhar com seus familiares, com seus amigos. Peço que vão colocando seus pedidos no chat, todos serão atendidos, todos que estão aqui no ao vivo, todos que virão no gravado. Pode fazer seus pedidos mentalmente, quem não quiser botar no chat. Vão deixando sua aguinha separada para receber a fluidificação da energia dos caboclos, a energia de cura. Gratidão por todos vocês estarem aqui presentes. Vamos então iniciar com uma oração? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando de todo mal. Que assim seja. Amém. Vamos então nos conectar nessa energia. Peço licença no caboclo, que a gente trabalhe, que levamos luz e amor e cura a todos que estão aqui, todos que virão. Que assim seja. Amém. Botar o ponto dele. Foi Pai Oxóssi que o enviou, o seu penacho eu vejo a brilhar. Pena dourada, vem cá, vem trabalhar. Lá na aldeia tem um caboclo forte. Foi Pai Oxóssi que o enviou, o seu penacho eu vejo a brilhar. Pena dourada, vem cá, vem trabalhar. Tão forte que vem de lá. É manhã cheio pra contar, anunciando o seu grande amor. Por um caboclo tão forte pra que chegou. Seu rumo mato, meu coroa de orixá. Pena dourada, então dá dó. E anunciando que ele é orixá. O Oxóssi, O que, Arô? O que, Arô, meus filhos? O que, Arô? Salve todos meus filhos. O que, Arô, meus filhos? O que, caboclo? O que, Arô? Salve, meus filhos. Todos bem-vindos, meus filhos. Todos que estão aqui, meus filhos, são atendidos na noite assim de hoje. O que, Arô, filhos? Meus filhos, como vocês estão, meus filhos? Caboclo espera que assim que todos estejam bem assim, que tenham passado assim as luadeiras bem e que tenham assim fortificado, né, meus filhos? Toda a sua fé assim, né, meus filhos? Quero, meus filhos. Meus filhos. Então, meus filhos podem ir colocando assim na caixinha assim, todos que precisam assim de tratamento. O caboclo assim, as caboclas assim vão cuidar de vocês, meus filhos. Vão fazer assim uma limpeza geral assim primeiro. Vocês podem assim se concentrar assim, acalmar assim o corpo de vocês, meu filho, para poder receber assim a limpeza, certo, meus filhos? Alô, meus filhos. Minhas filhas. Toda bem-vinda assim, certo, minhas filhas? Quero. Então, minhas filhas assim, firma os pensamentos assim, firma o corpo assim, vai receber, certo, meus filhos? Toda a energia assim, dos caboclos, a limpeza, vamos fazer assim primeiro uma limpeza geral assim, na casa assim de todos, certo, meus filhos? Quero. Ok. Meus filhos. Muito assim, filho. Foi recolhido assim, meus filhos. Os espíritos assim que estavam na casa de vocês, assim, meus filhos, atrapalhando assim, as energias assim. Muitos filhos assim, estavam meio assim, desarmonia assim nos celulares assim, trazendo brigas, meus filhos. Caboclo assim faz uma limpeza assim para ajudar os filhos, mas ela assim, muita vibração assim,
de uns espíritos assim que estavam precisando de ajuda, foram recolhidos agora da casa de vocês, meus filhos. Para essa energia assim, ser transmutada assim, e os filhos assim, se acalmarem melhor assim, para a união assim, vir no lado de vocês, né, meus filhos? Oh, quero muita biga assim, meus filhos. Oh, meus filhos. Meus filhos assim, o caboclo fala assim pros filhos, que os filhos tem que acalmar sim, meus filhos. Acalmar sim os cocos de vocês. Muitos sim, os filhos estão assim com os cocos agitados assim, meus filhos. É, meus filhos. Quero. Meus filhos assim estão com o coco agitado assim. E meus filhos assim não tem o tempo assim, né, filho? O tempo assim para falar assim, meus filhos, e dar assim aquela expirada assim, como diz, né, meus filhos? Acalmada assim, para pensar assim, né, meus filhos? Qual o próximo passo a tomar, né, meus filhos? Por onde ir assim, pelo caminho que o filho deve seguir assim. E os filhos assim, muito assim no dia de hoje assim, estressado, né, meus filhos? Oh, que acabou. Meus filhos assim, muito estressados assim, estão perdendo assim as paciências, né, meus filhos? E daí o filho chega em casa assim, já cansado assim, e dá de cara assim com alguma situação que o filho assim não gosta e já vira assim, né, filho? Uma tempestade assim, né, meus filhos? Às vezes assim, o caso assim é pequeno assim, né, meus filhos? Mas meus filhos já estão assim que não se aguentam mais, né, meus filhos? De acumulando assim pensamentos assim que os filhos carregam assim a tempo, né, meus filhos? E chegam assim e se explodem. E se explodam assim, já dá assim, né, meus filhos, aquelas confusão dentro assim, do lado dos filhos, as confusão. É, meu filho. Muitos filhos assim cansados assim, né, filho? Dos trabalhadores assim. Uma cansada assim é das energias que os filhos carregam assim, dos ambientes assim que os filhos vêm do trabalhador, dos filhos assim vêm no caminho assim de casa, tá essa energia assim, acaba grudando nos filhos umas energia mais densa assim. Quando os filhos chegam assim no casador assim, começa os apitos, né, filho? Os apitos dentro assim, do lado dos filhos. Caboclos assim, as caboclas passando assim na casa de cada filho, fazendo a limpeza, né, meus filhos? O filho assim vai se sentir mais tranquilo assim. Os filhos assim com essa energia assim mais pesada assim, os filhos não conseguem nem fazer o dormidor direito, né, meus filhos? Meus filhos assim tem assim as insônias, né, meus filhos? Começa a ter as insônias porque os filhos assim não conseguem acalmar assim ao coco, não conseguem fazer seu acalmador assim dos pensamentos, né, meus filhos? Fico agitado assim. Oh, quero. Caboclo assim vai limpando essa energia, tranquilizando assim os fios. Fazendo essa limpeza no lado dos meus filhos, acalmando meus filhos. Filho, o caboclo assim também quer cuidar, meus filhos. O caboclo assim viu assim nos pedidores assim de vocês, meus filhos. Assim da outra lua dele e dessa lua dele assim que vai vir assim. Os que virão assim depois, filho. Também pedindo assim para parte assim dos vícios, meu filho. Aí, meus filhos, entra assim aquela questão assim dos vícios, tanto os vícios assim no fumador, assim, na bebida, meus filhos, como assim os vícios assim nas telinhas assim também, que os filhos ficam, nas telinhas, nos vícios também, meus filhos. Assim, de fazer aquele jogador assim, de que faz a aposta de pataco, né, filho? Faz as apostas assim de pataco também. Todos os vícios, meus filhos. Oh, quero. Acabou vai cuidar dessa energia assim. Muitos filhos assim se perdendo assim, meus filhos. Nessa energia assim, que desgasta assim, né, meus filhos? Que traz muito desgaste assim, porque os filhos estão perdendo assim seu tempo de vivedor assim, aqui assim na terra e ficam assim, vidado assim na casinha, ou ficam assim, gastando seus patacos assim, né, meus filhos? Ou ficam assim, prejudicando sua saúde, fazendo fumador, fazendo assim, não consegue, muitos filhos não conseguem se ajudar assim que faz o bebedor assim, vão para tratamento, mas não conseguem, acabam saindo de lá, ou muitos que não recebem os tratamentos, né, meus filhos? Isso assim traz um desgaste assim muito grande para toda a família, que a família sofre junto com o filho que tá ali, que não consegue sair assim dos seus vícios, que não consegue se despender. Muitas vezes assim, meus filhos, pode ser assim a atuação das vidas assim passadas com a fiadeira assim,
que a filha Camila Tata. Muitas vezes vem dessas vidas passadas, assim, meus filhos. Caboclo, assim, pode dizer assim pros filhos que, assim, a filha Camila, assim, pode ajudar muito, assim, quem precisa de ajuda. Ô, meus filhos, não repara, assim, que o cãozinho, assim, da cavala, assim, tá nervoso. Tá nervoso, assim, ele escuta a voz lá fora e fica nervoso. Ô, Kiara, ô, Kiara. Calma ele, assim, meus filhos. Mas, assim, falando, meus filhos, vocês podem procurar, assim, a filha, que a filha ajuda muito. Pode, sim, continuar, assim, no canal, assim, que todos são ajudados. Pode botar o nome, assim, meus filhos, desses fiadeiros que estão, assim, com algum tipo de vício, assim, meus filhos. Assim, para ser cuidado, assim, para ser ajudado, né, meus filhos? Que isso, assim, traz, assim, pros filhos, assim, para todos da família, né, meus filhos? Todos da família acabam sofrendo com essa situação, assim, né, meus filhos? Que tenta ajudar os filhos, mas às vezes os filhos não conseguem, assim, fazer o ouvidor, os filhos não conseguem, assim, si próprio ajudar, né, meu filho? Às vezes, assim, né, meus filhos? O filho que tá, assim, passando por uma situação, assim, não consegue nem chegar que tá, assim, adoentado, né, meus filhos? Então, assim, o caboclo vai fazer uma limpeza, recolher, assim, qualquer tipo de obsessor que esteja na volta dos fios, para ajudar, assim, e fazer o fio, fazer o entendedor que aí precisa do tratamento, né, meus filhos? Assim, ou é só procurar, assim, aqui, assim, no pano terreno, assim, tem os homens de banco, assim, procurar ajuda, assim, que tem os filhos recebem as ajudas, né, meus filhos? Também tem aquelas casas, assim, que ajudam os filhos a ter um conversador para acalmar os filhos, para o filho entender que é prejudicial a saúde deles, né, meus filhos? Vamos fazer uma limpeza, assim, nos fios, cuidar desses fios que estão precisando de ajuda dos vícios. Pode deixar, minha filha, pode deixar os nomes, assim, de todos que estão precisando, assim, que tem algum tipo de vício. Filho, pode botar o nomezinho aqui, são todos atendidos, certo, filho? Os filhos, assim, se puder deixar, assim, a agadora, assim, a marafa, assim, do ladinho, assim, para esse fio, pode dar para ele, meu filho. Às vezes, assim, os filhos não aceitam, né, meu filho? Porque os filhos não querem o tratamento. Se falar assim pro filho, é o tratamento do caboclo para parar com vício, eles não vão aceitar, né, meu filho? Porque eles, às vezes, não compreendem que estão nesse, assim, caminho, assim, né, meu filho? Mas a filha vai lá e, assim, e oferece, assim, para ele tomar, assim. Daí ele toma, assim, o marafa, assim, a água, né, meu filho? Que você chama, assim, a água, assim. E ele vai ajudando eles, assim, a acalmar, assim, a ter visão melhor, que eles estão precisando de ajuda. E até mesmo por compreender, né, meus filhos, que assim não pode ficar tancado nessa energia, né, meu filho? Ficar assim, a vida assim vai passando e o fio nem percebe, né, meus filhos? Caboclo assim vai limpar, caboclo assim tudo agora. Pode pensar assim, meus filhos, nesses fios que estão precisando de ajuda, assim, com a parte dos vícios. Ok, acabou. Ep. Ok, acabou. Às vezes, meus filhos, assim, é difícil, assim, pros filhos aceitarem, né, filho, os tratamentos. Que os filhos acham, assim, que faz, assim, os filhos das apostas, assim, né, meus filhos? Que faz, assim, gasta os seus patacos. Não percebe, né, meus filhos, que vão gastando muito pataco. Quando os filhos vê, assim, virou uma bola de neve, assim, os filhos tá todo enrolado. Porque não consegue enxergar, mas também não consegue falar, né, meus filhos? Mesmo assim, o familiar vindo falar, o familiar no conselho, os filhos tá tão assim perturbados, assim, que acaba assim não escutando o familiar, né, meus filhos? O caboclo fez limpeza, nos filhos que estão precisando assim de ajuda, nos familiares assim que ficam sofrendo, né, meus filhos? O familiar fica sofrendo com essa situação assim, de ver os filhos, assim, que os filhos estão passando essas dificuldades se não estão recebendo ajuda, né, meus filhos? Quero. Meus filhos.
Ou desfirme o pensamento, né, meu filho? Oh, quero. Viu? Tem fio assim, precisando assim, por seus trabalhadores, né, meu filho? Isso é uma situação assim, no dia de hoje, assim, que todos precisam, né, meus filhos? Firmar assim no trabalho, tem fio procurando o trabalho, tem fio assim, que tá angustiado no trabalho. Então o caboclo também vai cuidar dessa parte, assim, que muitos filhos assim, com a porta tão fechada e os caminhos assim, não tem saída, né, meus filhos? Mas tudo tem saída, meus filhos. É só os filhos assim fortificar assim na fé, confiar assim na fé maior assim, na energia, né, em nosso Senhor Jesus Cristo, na fé que o filho tem assim. Se o filho confia assim nos caboclos, o filho confia na sua fé interior que o filho carrega. O filho carrega assim, acredita em algo, né, meu filho? Então é a força superior que o filho tem. O filho assim seguir seu caminho. Os filhos que estão procurando assim um trabalhador, o seu ganha-pão, né, meus filhos? Quando os filhos assim sair para fazer a procura, ou largar assim aqueles papel assim que os filhos têm que largar, né, filho? Com os papel assim. Como é o nome do papel, meus filhos? O cuíco. Então os filhos largar o cuíco assim, os filhos faz uma peça antes, meus filhos. Os filhos pegam assim o papel, o cuíco, e faz uma peça. E o filho pode chamar o caboclo, pode chamar assim a espiritualidade que o filho acredita. E pede, filho, pede que precisa dessa oportunidade, né, filho, que o filho tá indo atrás. O filho só quer assim um trabalhador, né, meu filho? Para fazer seu ganha-pão de cada dia, né, meu filho? Então os filhos faz assim. A dica do caboclo é assim, meu filho. O filho pega-se o cuíco e faz uma oração. Faz a oração, mas é a oração que vem lá de dentro, meu filho. Não precisa ser assim a oração que o filho não sabe fazer oração, vai lá procurar uma oração, não. O filho, a oração maior é aquela que vem lá de dentro, meu filho. O filho assim fala com o coração, fala com a espiritualidade, meu filho. Fala com o nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo assim, meu filho, que consiga assim um trabalhador, né, meu filho? E carrega depois, né, meu filho, a gratidão assim por ter conseguido o trabalhador. Aqueles meus filhos que já têm o trabalhador assim, mas passam por alguma dificuldade, né, meus filhos? Às vezes dentro do trabalhador dos filhos, os filhos passam assim por perseguições, né, meu filho? Mas os filhos estão assim para aprender assim com os outros, né, meu filho? Os filhos vieram para cá para aprender com os outros e passar assim alguma coisa que ficou pro filho aprender, né, meu filho? Nada assim é por acaso, né, meu filho? Tudo é aprendizado aqui na terra, né, meu filho? E tudo passa, meu filho. Sim, às vezes sim, né, filho? Assim, às vezes é difícil, o caboclo sabe, né, filho? Umas perseguição, ou o filho ficar desanimado assim. Mas o caboclo também diz a mesma coisa, filho, quando falou assim do cuíco. Quando o filho saiu para fazer o trabalhador, o caboclo pede assim pro filho fazer uma prece também. Pedir assim o dia abençoado, agradecer pelo aquele trabalhador. Só que não é só assim, meu filho, só um dia assim, todo dia, né, meu filho? Um exercício diário assim da sua fé e da sua gratidão pro teu trabalhador, né? Que onde o filho tira o pataco assim, por sustento da família. Aí o filho faz assim a prece. E se o filho assim, quando voltar para casa, também faz a prece de agradecimento, né, meu filho? O caboclo lembra assim, que sempre assim ensinou os filhos assim, fazer as preces no levantar, né, meus filhos? No levantar assim, no fazer o acordador assim do dia, os filhos fazer o agradecimento por mais um dia que tá iniciando, né, meus filhos? O filho, se o filho esquecer na hora de sair para fazer o trabalhador, o filho faz assim no levantar. Isso os filhos já fazem, né, meus filhos? Porque o caboclo fala sempre assim. Fala assim muitas luas, né, meus filhos, ensinando meus filhos sempre fazer o agradecimento, no levantador fazer, no deitador de noite, assim, na hora de fazer o dormidor, assim, quando o filho tá aí do relaxar, né, tá já deitado assim, fazer o agradecimento, né, meu filho? Não precisa ser assim, um agradecimento assim de ficar tempo fazendo, né, meu filho? Mas ser gato, né, pelo aquele dia que o filho teve, tudo que o filho passou no dia foi de aprendizado. Pode ser um aprendizado sim, meu filho, que é mais doloroso, pode ser aquele aprendizado que o filho passou o dia feliz, mas também tem aqueles dias que o filho não foi tão bom assim pro filho, mas tudo é pro filho aprender. Então o filho, assim, não fazer o deitador assim, fazer o agradecimento. Poucas palavras mesmo, meu filho, mas fazer o agradecimento.
E os filhos, assim, que tem muito, assim, essas confusões, assim, no trabalhador, fazer como o caboclo falou. Antes, assim, de sair o saidor de casa, depois não voltar, assim, para casa, fazer o agradecimento. Poucas palavras mesmo, mas fazer daqui de dentro, né, meu filho? Porque é de onde o filho tira o pataco, pro sustento da família. Certo, filho? Vamos fazer uma limpeza assim para os filhos que ainda estão à procura, assim, né, meus filhos? Os filhos que querem melhorar também, porque tem os filhos que já tem um trabalhador bom, mas querem um melhor, né, meus filhos? Que fizeram, assim, estudador, estão procurando. Pelos filhos que querem também, assim, fazer dois mais trabalhador, assim, né, meus filhos? Que tem aqueles filhos que trabalham, assim, num lugar assim, daí os filhos querem fazer outros trabalhos por fora, né, filho? Os trabalhadores também, meus filhos, da parte espiritual, assim, que procura, assim, algum lugar para fazer o trabalhador, uma casa, aprender, assim, com a espiritualidade, né, meus filhos? Também temos trabalhador na parte espiritual, né, meus filhos? Então, entra todos, agora nesse momento, assim, vamos fazer a limpeza, os filhos que precisam, assim, os trabalhadores, certo, meus filhos? Também entra, assim, para a parte, assim, dos patacos, parte financeira, né, meus filhos? Filho, pode deixar ali seus pedidos, filho. Todos são atendidos assim. Fazer assim, os filhos, firma assim o coco. Firma o pensamento, meus filhos, nesse momento assim. Nos trabalhadores, ou no filho que tá procurando assim, que tem assim, aquela união, né, meu filho, que já largou o cuico e vai pra união assim. Pra fazer o conversador assim, né, meu filho? Assim, lá da onde o filho pretende trabalhar, né? Firma o pensamento, meu filho. Ep. Ok, acabou. Salve, meu filho. Ok, eu quero. Salve, meus filhos, salve. Acabou então, filho. Vamos finalizar assim, fazendo uma limpeza assim pro corpo físico dos filhos. Os filhos assim pode colocar assim o que o filho tá passando assim, né, meus filhos? Muitos filhos assim sentindo dores, né, meus filhos? Ou assim com familiar assim acamado assim, pode colocar assim o que o filho tá precisando, onde a dor que o filho tá sentindo assim. Vamos fazer assim um cuidador dos filhos. Os filhos nesse momento assim, faz o filmidor, faz assim um momento assim de calma ali assim, fica quietinho assim, recebendo assim a energia dos caboclos, todos na volta dos filhos, cada fio. Assim, a equipe é grande, meus filhos, a equipe é grande, todos trabalham junto, todos assim recebendo as visitas assim, no casador de vocês assim, dos caboclos, das caboclas. O filho vai sentir assim os caboclos fazendo toda a limpeza assim no fio, cuidando assim, colocando ervas maceradas assim, aonde o filho sente dor na ferida do filho, né, meu filho? Às vezes o filho só sente dor, mas tá com aquela ferida assim por dentro, né, meus filhos? Assim, às vezes também, meus filhos, é só a dor emocional, assim, também é cuidado, é colocado assim no astral, né, meus filhos? As ervas de cura que os filhos precisam. Então, os filhos, assim, pensam na sua problemática, né, filho? Filho, fica quietinho nesse momento, acalma assim, vai receber os cuidados assim dos caboclos. Ep. Eu quero. Ok, acabou. Os meu filho. Todo recebendo assim, meus filhos, todo você recebendo assim as bênçãos, assim, meus filhos. Energia assim de cura, tratamento por todo o corpo de vocês, assim, meus filhos. Todos o corpo sutil de vocês recebendo o tratamento assim dos caboclos, energizando assim, meus filhos. Todos os filhos assim que precisam assim do tratamento vão ser assim desdobrados assim pro hospital assim, o hospital assim do Tupi assim, para todos receberem o tratamento, certo, meu filho, essa noite assim. Então meus filhos fiquem tranquilos, que todos estão sendo cuidados assim,
por todos os caboclos, por toda a equipe assim espiritual, certo, meus filhos? Ok, caboclo. Ô, meus filhos. Caboclo assim deixa uma mensagem assim, meus filhos, para vocês. Sempre se fortalecer, meus filhos, da sua fé. E como o caboclo sempre diz assim, né, meus filhos? Meus filhos assim sempre seguem, meus filhos, nunca estão sozinhos. Sempre sigam assim, meus filhos, por pior que seja assim, que os filhos estejam achando que está assim o caminho de vocês. Com as pedras que os filhos têm que passar assim, os filhos vão passar. Os filhos assim podem passar assim, machucando assim os pezitos, né, meus filhos, machucando os pés assim. Mas meus filhos são fortes assim, nunca estão sozinhos. Segura assim, meus filhos, na mão assim de nosso Senhor Jesus Cristo, na fé que o meu filho carrega assim, na sua fé. Fortaleça ela a cada dia, meu filho. As dificuldades os filhos têm que enfrentar, porque os filhos estão aqui no mundo terreno para aprender, né, meus filhos? A cada dia, por cada passo, por cada dificuldade, os filhos se fortalecerem e saírem melhor, né, meus filhos? Então, os filhos vão com fé, os filhos seguem assim forte, os filhos seguem assim no caminho correto, que os filhos assim vão alcançar o que os filhos mais desejam assim. Vão alcançar a sua missão aqui, a sua evolução aqui, né, meus filhos? Que os filhos estão aqui para aprender a evoluir e se tornarem melhor assim. E assim os filhos têm ajuda assim de toda a espiritualidade. Os filhos têm ajuda de todos aqui que estão aqui, os trabalhadores aqui do canal, meus filhos. Cada dia assim os filhos têm assim atendimento, né, meu filho? Então os filhos assim pode fazer o escutador assim, no outro dia assistir assim o caboclo, no outro dia assistir os programas. Quando os filhos precisar, é só botar assim um dos programas e assistir, né, meus filhos? Mas não é só assistir assim com os olhos terrenos, né, meus filhos? É para assim fazer o ouvidor e cegar com os olhos da alma, né, meu filho? Fazer o compreendedor, porque às vezes os filhos só fazem assim, né, filho? O escutador, mas entra aqui assim e sai aqui do outro lado, né, meus filhos? Os filhos assim não guardam o que é falado assim pela espiritualidade. Todos os trabalhadores aqui, meus filhos, são intuídos assim, meu filho, a ajudar vocês. Nós assim, os guias da casa assim, cuidamos de vocês e passamos sempre assim a mensagem que o filho precisa compreender e o filho precisa saber para seguir seu caminho, né, meus filhos? E sempre quando os filhos precisam, os filhos já estão acostumados, né, filho, aqui. Os filhos que estão chegando, estão conhecendo a recém assim o canal, mas tem os filhos aqui que é assim, de muitas doadeiras, né, meus filhos? E sabe que assim a espiritualidade aqui, que trabalha aqui na equipe, quando os filhos precisam, chamam e são todos atendidos, né, meus filhos? Às vezes sim, filho, sim, pode demorar, né, meus filhos? Porque é tudo no seu tempo, né, meus filhos? Mas todos sim recebam as bênçãos, né, meus filhos? Todos são atendidos no que os filhos vêm mais procurar aqui, que é ajuda, né, meus filhos? Então o caboclo diz assim para os filhos ficarem em paz, seguirem nessa vibração assim que os filhos estão vibrando nesse momento, energia de amor e paz assim, e levassem pela semana toda até a próxima luadeira do caboclo, certo, meus filhos? Fica assim com Deus e com Virgem Maria, meus filhos. Ok, caboclo. Gratidão. Toma um golinho d'água, que a energia tá forte. Gratidão a todos que nos acompanharam nessa linda energia, nessa linda limpeza que o seu caboclo fez na casa de vocês, em todos vocês. Peço então novamente que compartilhe, que deixem seus pedidos, como o caboclo falou, como eu já tinha falado, todos são atendidos tanto no ao vivo como no gravado. Aguardo vocês semana que vem, na segunda-feira com Reiki. Na próxima segunda eu estarei ao vivo, na outra quinta também, porque vou voltar para o meu turno pelo menos uma semana para estar com vocês ao vivo. Aguardo todos vocês então na segunda, na próxima quinta com o seu caboclo. Uma ótima, né, final de semana, que hoje é quinta, então logo acaba, fiquem com todos em paz.
e até semana que vem. Que assim seja. Amém. Vamos finalizar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Senhor é convosco. Benditas são as vozes entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até mais. Que assim seja.